A noite começou como todas as outras no Venetian Rose, com o lustre de cristal derramando luz dourada sobre as mesas de mogno e o som discreto de jazz flutuando pelo salão principal. Ninguém imaginaria que, em poucas horas, o piso de mármore italiano estaria manchado de vermelho, e que uma vida seria perdida por engano enquanto outra, a que deveria ter terminado, continuaria respirando. O restaurante ocupava o térreo de um edifício histórico no centro da cidade, um daqueles lugares onde políticos, empresários e figuras do submundo se encontravam sob o pretexto de apreciar boa comida e vinho ainda melhor. As reservas eram disputadas com meses de antecedência, e o maitre conhecia cada cliente pelo nome, especialmente aqueles cujos nomes nunca deveriam ser pronunciados em voz alta fora daquelas paredes. Naquela noite de sexta-feira, o salão principal estava reservado para uma celebração privada. Vittorio Castellano, conhecido nos círculos apropriados como Dom Vittorio, completava 60 anos, e a ocasião exigia pompa e circunstância. As mesas haviam sido reorganizadas em um grande U, permitindo que todos os convidados vissem uns aos outros, mantendo o aniversariante no centro das atenções. Flores brancas e velas criavam uma atmosfera que oscilava entre o elegante e o solene, como um casamento ou um funeral, dependendo da perspectiva. Vittorio Castellano não era um homem que inspirasse indiferença. Com seu terno feito sob medida em Milão, cabelos grisalhos penteados para trás com precisão militar e olhos que pareciam calcular o valor de cada alma no recinto, ele comandava respeito e medo em medidas iguais. Sua ascensão ao topo da família Castellano havia sido marcada por uma mistura de brutalidade calculada e diplomacia astuta. Diziam que ele preferia resolver disputas com acordos lucrativos, mas que não hesitava em derramar sangue quando necessário. Os corpos que pontilhavam seu caminho até o poder eram prova suficiente disso. Entre os garçons que serviam naquela noite estava Marina Oliveira, uma jovem de 24 anos que trabalhava no Venetian Rose há pouco mais de um ano. Ela não pertencia àquele mundo de riqueza e perigo. Tinha crescido em um bairro simples, filha de uma costureira e um motorista de ônibus, e seu emprego no restaurante era uma escada para pagar a faculdade de enfermagem. Marina tinha olhos castanhos grandes e expressivos, cabelos escuros presos em um coque impecável, e um sorriso que conseguia desarmar até os clientes mais exigentes. Ela era boa no que fazia, atenta sem ser intrusiva, eficiente sem parecer apressada. Mas Marina tinha um segredo que a queimava por dentro. Nos últimos meses, ela havia se envolvido romanticamente com Dante Russo, um dos homens de confiança de Vittorio. Dante era 10 anos mais velho, tinha um sorriso fácil que escondia uma escuridão profunda, e uma maneira de fazer Marina sentir-se especial, protegida, importante. Ele a havia seduzido com atenção e presentes modestos, nunca revelando completamente a extensão de seu envolvimento com a organização Castellano. Marina sabia que ele trabalhava em segurança, mas imaginava algo legítimo, talvez guardas de estabelecimentos, talvez segurança pessoal para pessoas importantes. A verdade era muito mais sombria. O que Marina não sabia era que Dante estava jogando um jogo perigoso. Ele havia decidido trair Vittorio, vendendo informações sensíveis para uma família rival, os Marchetti, que há anos disputavam território e influência com os Castellano. A traição era motivada por ambição e ressentimento. Dante acreditava que merecia mais reconhecimento, mais poder, mais dinheiro. Vittorio, na visão de Dante, era um dinossauro preso ao passado, incapaz de ver as oportunidades do futuro. Os Marchetti haviam prometido a Dante uma posição de liderança em sua organização, além de uma soma considerável de dinheiro. Tudo o que ele precisava fazer era continuar passando informações e aguardar o momento certo. O momento certo, segundo os Marchetti, seria durante a festa de aniversário de Vittorio. Alessandro Marchetti, o atual chefe da família rival, havia planejado meticulosamente a eliminação de Vittorio. Não seria um tiroteio caótico ou uma emboscada nas ruas. Seria algo teatral, simbólico, uma demonstração de poder que ecoaria por todo o submundo. Vittorio seria assassinado no auge de sua celebração, cercado por seus homens, em um momento de vulnerabilidade performática, o brinde. Quando todos levantassem suas taças, quando Vittorio estivesse de pé e exposto, um atirador de elite posicionado em um edifício vizinho colocaria uma bala em sua cabeça. Rápido, eficiente, impossível de impedir. Dante havia fornecido todos os detalhes necessários, o layout do salão, a posição exata da mesa de Vittorio, o horário previsto para o brinde. Ele garantiu que estaria presente na festa, mas posicionado de forma a não levantar suspeitas, crucialmente, longe da linha de fogo. Depois do caos que se seguiria ao assassinato, Dante desapareceria,
ressurgindo semanas depois como parte da organização Marquette. O que Dante não considerou, o que ninguém considerou, foram as pequenas alterações de última hora que sempre acontecem em eventos desse tipo. Marina chegou ao restaurante às 5 da tarde, 3 horas antes do início da festa. A equipe de serviço havia sido dobrada para a ocasião, mas apenas os funcionários mais confiáveis foram selecionados. O gerente, um homem nervoso chamado Stefano que claramente sabia para quem estava servindo, reuniu todos na cozinha para dar instruções finais. Descrição absoluta. Serviço impecável. Nenhuma pergunta. Qualquer problema deveria ser reportado diretamente a ele. Enquanto Marina verificava sua sessão, Dante apareceu brevemente na entrada dos fundos. Ele estava elegante, vestido com um terno escuro que o fazia parecer mais perigoso que de costume. Quando seus olhos encontraram os de Marina, ele fez um gesto discreto para que ela se aproximasse. Nos fundos do restaurante, entre caixas de vinho e sacos de farinha, Dante a puxou para um abraço rápido. Ele cheirava a colônia cara e algo metálico, talvez nervosismo manifestado em suor. Marina sentiu a tensão em seu corpo. Você está bem? Ela perguntou, preocupada. Estou ótimo. Só nervoso com esta noite. É importante. É só uma festa de aniversário. Dante riu, mas não havia humor em sua voz. Nada é só alguma coisa neste mundo, Marina. Você precisa entender isso. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Havia algo ali, uma intensidade que Marina não conseguia decifrar. Era medo? Excitação? Desespero? Eu preciso que você me faça um favor esta noite. Claro, qualquer coisa. Quando o brinde acontecer, quando Dom Vitório se levantar, eu quero que você fique perto da cozinha. Não importa o que aconteça, você fica lá. Entendeu? Marina franziu a testa. Por quê? O que vai acontecer? Nada. Provavelmente nada. Só um pressentimento. Estas coisas podem ficar tensas, políticas internas, você sabe. Só quero que você fique segura. Ela queria fazer mais perguntas, mas Dante já estava se afastando, verificando o relógio, voltando para o salão principal. Marina ficou ali, entre as caixas e sacos, com uma sensação de inquietação crescendo em seu estômago. Algo estava errado, mas ela não conseguia identificar o que. Os convidados começaram a chegar às 8 horas. Marina observou de sua posição, admirando e temendo aquelas figuras em igual medida. Homens de ternos caros, mulheres em vestidos que custavam mais que seu salário anual, todos trazendo presentes elaborados e sorrisos calculados. Havia advogados, políticos locais, empresários cujos nomes apareciam regularmente nas colunas sociais. E então havia os outros, aqueles cujos rostos raramente apareciam em fotografias, que chegavam com seguranças discretos e olhares que varriam o ambiente constantemente. Vitório Castellano fez sua entrada às 8h30, recebido com aplausos e abraços. Ele estava radiante, aceitando cumprimentos com graça ensaiada, distribuindo apertos de mão e palavras cordiais. Sua esposa, Carla, uma mulher elegante de 55 anos com joias que poderiam financiar um hospital, permanecia ao seu lado, sorrindo com a prática de décadas como esposa de um dom. O jantar foi servido em 5 tempos, cada prato uma obra de arte gastronômica. Marina e os outros garçons se moviam pelo salão como dançarinos em um balé cuidadosamente coreografado, depositando pratos, servindo vinho, retirando talheres usados. As conversas fluíam em italiano, inglês e português, frequentemente mudando de idioma quando assuntos sensíveis surgiam. Marina tentou seguir o conselho de Dante, mantendo-se mais próxima da cozinha do que de costume, mas suas responsabilidades não permitiam que ela se escondesse completamente. Ela tinha mesas para atender, copos para encher, solicitações para cumprir. A cada viagem ao salão, ela observava Dante do canto do olho. Ele estava sentado em uma mesa lateral, conversando com outros homens, mas havia algo artificial em suas risadas, algo forçado em seu relaxamento. Do outro lado do salão, em um edifício de escritórios a 300 metros de distância, Roberto Santini ajustava o rifle pela 10ª vez. Ele era o melhor atirador de elite que os Marquette tinham, um homem que havia servido em forças especiais antes de descobrir que suas habilidades eram muito mais lucrativas no setor privado. Através da mira telescópica, ele tinha uma visão clara do interior do Venetian Rose. As janelas do restaurante, apesar de elegantes, não eram à prova de balas. A bala atravessaria o vidro e encontraria seu alvo antes que o som do disparo chegasse aos ouvidos de qualquer pessoa no salão. Roberto havia passado os últimos 3 dias estudando o alvo.
Fotografias de Vitório, vídeos de seus movimentos, padrões de comportamento. Ele sabia que o Dom tinha o hábito de gesticular com a mão direita ao falar, que ele se inclinava ligeiramente para a esquerda ao sentar, que ele fechava os olhos brevemente ao saborear vinho. Conhecer o alvo era parte essencial do trabalho. Não havia espaço para erro. O plano era simples. Durante o brinde, quando Vitório se levantasse e todos os olhos estivessem nele, Roberto faria o disparo. A janela de oportunidade seria de apenas alguns segundos, mas isso era tudo que ele precisava. Depois, ele desmontaria o rifle em menos de 1 minuto, guardaria tudo em uma bolsa de equipamento fotográfico, e deixaria o edifício como um fotógrafo profissional que havia trabalhado até tarde. Seu carro estava estacionado na garagem subterrânea. Em 15 minutos, ele estaria na rodovia. Em 1 hora, estaria em outro estado. Mas Roberto não sabia sobre a mudança de última hora nas posições das mesas. Stefano, o gerente, havia reorganizado o layout do salão naquela manhã. Um dos convidados de honra havia cancelado, e outro havia trazido um acompanhante inesperado. As mudanças eram pequenas, 1 metro aqui, meio metro ali, mas suficientes para alterar ligeiramente as linhas de visão. A posição de Vitório durante o brinde seria 15 centímetros mais à esquerda do que Dante havia informado. 15 centímetros podem não parecer muito, mas a 300 metros de distância, considerando o ângulo de tiro, a trajetória da bala e a refração causada pelo vidro da janela, esses 15 centímetros significavam a diferença entre acertar a têmpora de Vitório e errar completamente o alvo. Às 10h30 da noite, após a sobremesa, Carla Castellano se levantou e bateu levemente em sua taça de cristal com uma colher de prata. O som delicado cortou as conversas, e todos os olhos se voltaram para ela. Marina estava próxima à mesa principal, tendo acabado de servir café para vários convidados. Queridos amigos, Carla começou, sua voz suave mas clara. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite para celebrar o aniversário do meu marido. 60 anos de uma vida extraordinária, de uma trajetória que inspira todos ao seu redor. Houve aplausos educados. Vitório sorriu, claramente grato mas também levemente embaraçado pela atenção. Ele não era homem de sentimentalismos públicos. Carla continuou. Agora, convido todos a se levantarem e brindarem ao homem que eu amo, ao líder que todos respeitamos, ao amigo que tantos valorizam. Ao meu Vitório. O salão inteiro se moveu em uníssono, cadeiras sendo empurradas, pessoas se levantando, taças sendo erguidas. Marina, percebendo que estava no meio do salão e portanto no caminho, começou a se mover em direção à cozinha, lembrando-se vagamente do pedido de Dante. Mas no exato momento em que ela deu seu primeiro passo, Stefano apareceu ao seu lado, gesticulando freneticamente. Marina, rápido, mais champanhe na mesa principal. O senhor Castellano está sem taça. Era verdade. Na movimentação de se levantar, Vitório havia derrubado sua taça, que agora estava em pedaços no chão. Ele estava de pé, sorrindo constrangido, enquanto todos ao redor aguardavam com suas taças erguidas. Marina não pensou. Era seu trabalho. Ela pegou uma garrafa de champanhe da estação de serviço mais próxima e uma taça limpa, e caminhou rapidamente em direção a Vitório. O salão estava em silêncio, todos aguardando o momento do brinde. Marina podia sentir os olhos sobre ela, a pressão de não cometer nenhum erro diante daquela plateia. Ela chegou à posição de Vitório, curvou-se ligeiramente em respeito, e começou a encher a taça. Ele murmurou um obrigado quase inaudível, seus olhos já voltados para os convidados, preparando-se para fazer seu discurso de agradecimento. Do outro lado da cidade, através da mira telescópica, Roberto Santini finalmente tinha sua janela. Vitório estava de pé, imóvel por um momento, o alvo perfeito. Roberto respirou fundo, soltou metade do ar, e apertou o gatilho suavemente, com a prática de centenas de disparos anteriores. O rifle não fez o barulho estrondoso dos filmes. Com um supressor de alta qualidade, o som foi mais parecido com uma tosse abafada, inaudível além de alguns metros. A bala viajou pelo ar noturno, cobriu 300 metros em menos de um segundo, atravessou a janela do Venetian Rose com um estalo quase imperceptível, e continuou sua trajetória. Se Vitório tivesse estado exatamente onde deveria estar, a bala teria entrado em sua têmpora esquerda, atravessado seu cérebro e saído pelo outro lado, matando-o instantaneamente. Mas ele estava 15 centímetros mais à esquerda, e Marina estava curvada ao seu lado, enchendo sua taça. A bala atingiu Marina nas costas, entre as omoplatas, perfurando através do uniforme preto, pele, músculo e órgãos vitais. Ela nem teve tempo de gritar.
Seus olhos se arregalaram em surpresa e confusão, a garrafa de champanhe escapou de suas mãos e se estilhaçou no chão, e então ela desabou como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas. O sangue começou a se espalhar imediatamente, uma poça escura e crescente no mármore claro. Marina caiu aos pés de Vittorio, que olhou para baixo em choque absoluto, não compreendendo inicialmente o que havia acontecido. Então ele viu o ferimento, o sangue, e seu treinamento de décadas de violência assumiu o controle. Atirador, ele gritou, jogando-se ao chão. Todos ao chão. O salão explodiu em caos. Mulheres gritaram, homens derrubaram mesas tentando encontrar cobertura, seguranças sacaram armas e correram para as janelas, destruindo vidros para eliminar a linha de visão do atirador. Mais segurança veio correndo da entrada, formando uma barreira humana ao redor de Vittorio. Alguns convidados tentaram fugir pela porta, criando um gargalo perigoso. Pratos, copos e talheres caíam das mesas, criando uma cacofonia de destruição. Mas Marina permanecia imóvel no centro de tudo, um corpo pequeno em um uniforme preto, cercada por uma auréola de vermelho que crescia inexoravelmente. Dante havia se jogado ao chão no momento em que viu Marina cair, não por medo de ser atingido, ele sabia que não estava na linha de fogo, mas por horror de compreender o que havia acontecido. Seu plano perfeito, havia falhado da pior maneira possível. Vittorio estava vivo, e Marina, sua Marina, estava morrendo no chão. Ele rastejou através do caos, empurrando cadeiras e esquivando-se de pessoas em pânico, até chegar onde Marina estava. Seus olhos estavam abertos, mas sem foco, sua respiração rasa e irregular. Sangue borbulhava de sua boca a cada expiração fraca. Marina, Dante sussurrou, pegando-a nos braços, manchando seu terno caro com sangue dela. Marina, aguenta. Aguenta, vai ficar tudo bem. Mas não ia ficar tudo bem. Ele podia ver nos olhos dela, podia sentir a vida escapando. A bala havia destruído órgãos vitais. Não havia volta. Os olhos de Marina encontraram os de Dante, e por um momento houve reconhecimento. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras, mas apenas sangue saiu. Ela tentou levantar a mão, talvez para tocar o rosto dele, mas não tinha força. A mão caiu, pesada e inerte. Eu sinto muito, Dante chorou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Mas desculpas não trazem os mortos de volta. Marina Oliveira morreu nos braços de Dante Russo às 10h33 da noite, 3 minutos após ser baleada, cercada pelo caos e pela violência de um mundo ao qual ela nunca deveria ter sido exposta. Ela tinha 24 anos, estava a um semestre de se formar em enfermagem, e seu maior crime foi se apaixonar pelo homem errado e estar no lugar errado na hora errada. Os segundos seguintes pareceram se estender por uma eternidade. O salão estava destruído, vidros quebrados espalhados por todo o piso, mesas viradas, comida e bebida derramadas. Os convidados estavam espalhados pelo chão ou amontoados atrás de qualquer cobertura que pudessem encontrar. Os seguranças de Vittorio haviam tomado posições estratégicas, armas apontadas para as janelas quebradas, aguardando um segundo disparo que nunca veio. Vittorio, protegido por 3 de seus homens maiores, estava agachado atrás de uma mesa virada. Sua mente trabalhava rapidamente, processando o que havia acontecido. Alguém havia tentado matá-lo. Alguém tinha acesso suficiente para saber sobre a festa, o layout, o momento do brinde. Era uma traição de dentro, tinha que ser. Seus olhos varreram o salão, estudando os rostos de seus homens, procurando sinais de culpa, medo ou satisfação fora do lugar. E então ele viu Dante, ajoelhado no meio do salão destruído, segurando o corpo da garçonete morta, chorando como uma criança. Algo clicou na mente de Vittorio. Dante não deveria estar tão emocionalmente investido na morte de uma funcionária que ele mal conhecia. A menos que a conhecesse bem. Muito bem. Tragam Dante até mim, Vittorio ordenou calmamente a um de seus seguranças. Agora. 2 homens grandes se aproximaram de Dante, arrancando de Marina sem gentileza. Ele não resistiu, estava em estado de choque, seu terno coberto de sangue, suas mãos tremendo. Eles o arrastaram através do salão e o jogaram aos pés de Vittorio. O Dom olhou para baixo, para o homem que ele havia confiado, e viu tudo o que precisava ver. Culpa. Vergonha. Desespero. Foi você, Vittorio disse, não era uma pergunta. Dante não respondeu, apenas continuou olhando para suas mãos ensanguentadas. Olhe para mim. Vittorio rugiu, e a fúria em sua voz cortou através do choque de Dante. Ele levantou os olhos, e Vittorio viu confirmação ali.
Não havia como esconder. A traição estava escrita em cada linha do rosto de Dante. Eu não queria que ela morresse, Dante finalmente falou, sua voz quebrada. Eu disse para ela ficar longe. Eu avisei. Não deveria ter sido ela. Mas foi, Vittorio disse, sua voz agora calma e fria como gelo. E você vai me contar tudo. Quem? Como? Por quê? E então você vai pagar. Sirenes podiam ser ouvidas ao longe, aproximando-se. A polícia estava a caminho, assim como ambulâncias, embora estas não pudessem fazer nada por Marina agora. Vittorio sabia que tinha apenas alguns minutos antes que as autoridades chegassem e complicassem tudo. Levem-no, ele ordenou, gesticulando para Dante. Para o lugar de sempre. Eu lido com ele depois. Os homens de Vittorio arrastaram Dante para fora pelas portas dos fundos, através da cozinha e para uma van que estava esperando no beco. Ele não lutou. Parte dele queria lutar, queria morrer ali mesmo, ao lado do corpo de Marina. Mas a parte mais covarde dele, a parte que sempre havia priorizado sua própria sobrevivência, deixou-se ser levado sem resistência. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena de carnificina controlada. Vittorio, com sua capacidade impressionante de manter a compostura, havia tomado controle da situação. O corpo de Marina havia sido deixado onde caiu, evidência do crime. As armas dos seguranças haviam desaparecido com velocidade impressionante. Os convidados haviam sido instruídos sobre o que dizer, uma versão da verdade cuidadosamente editada. O detetive Marco Silva chegou 15 minutos após a primeira viatura policial. Ele era um homem de 40 anos, veterano de quase 2 décadas na força, e havia visto sua cota de violência relacionada ao crime organizado. Mas algo nesta cena o perturbou de maneira diferente. Não foi a morte em si, ele havia visto corpos suficientes para durar várias vidas. Foi a aleatoriedade aparente dela. Marina Oliveira não era uma criminosa. Era apenas uma garçonete, uma estudante universitária trabalhando para pagar suas contas. As entrevistas preliminares com outros funcionários pintaram a imagem de uma jovem querida, trabalhadora, sem inimigos. E ainda assim, ela havia sido executada com precisão militar no meio de um salão cheio de pessoas. O ângulo da bala, determinado pelos investigadores de cena de crime, indicava um atirador de elite posicionado em um edifício próximo. Uma busca rápida dos edifícios circundantes revelou o local provável, um escritório vazio com uma janela que dava visão clara para o Venetian Rose. Mas o atirador já havia partido há muito tempo, não deixando nada além de algumas marcas de sapato e uma latinha vazia de cápsula de bala. Marcos olhou para Vittorio Castellano, que estava sentado calmamente em uma cadeira, bebendo um copo de água, aparentemente não afetado pelo fato de que alguém havia acabado de ser assassinado a seus pés. Os instintos de Marcos gritavam que o Dom sabia mais do que estava dizendo, que esta morte de alguma forma estava conectada a ele. Mas provar isso seria outra história. Senhor Castellano, Marcos começou, aproximando-se com seu caderno de notas. Preciso fazer algumas perguntas. Claro, detetive. Qualquer coisa para ajudar a encontrar quem fez esta coisa terrível. A entrevista não revelou nada útil. Vittorio declarou que não tinha inimigos, pelo menos nenhum que fosse louco o suficiente para atentar contra sua vida. Ele era apenas um empresário aposentado celebrando seu aniversário com amigos e família. A pobre garçonete estava simplesmente no lugar errado na hora errada. Talvez o tiro fosse destinado a outra pessoa, ou talvez fosse um ato aleatório de violência, tão comum nestes dias difíceis. Marco sabia que era mentira. Tudo era mentira. Mas não tinha como provar. Nos dias que se seguiram, a mídia se fixou na história. Garçonete inocente morta em festa de elite, gritavam as manchetes. Jovem estudante perde a vida em ato de violência inexplicável. A foto de Marina da formatura do ensino médio apareceu em todos os jornais e noticiários, seu sorriso brilhante agora um lembrete doloroso da vida que havia sido roubada dela. Os pais de Marina, devastados pela perda de sua única filha, apareceram em entrevistas pedindo justiça. Sua mãe, Dona Mercedes, chorava abertamente nas câmeras, segurando fotografias de Marina criança, Marina na escola, Marina em seu uniforme do Venetian Rose. Seu pai, Sr. Alberto, era mais contido, mas a dor em seus olhos era insuportável de testemunhar. Ela só queria ajudar as pessoas, Mercedes dizia entre soluços. Ela ia ser enfermeira. Ia fazer o bem no mundo. E agora ela se foi, e nós nem sabemos por quê. Ninguém lhes contou a verdade. Como poderiam? Como você explica a pais destroçados que sua filha morreu porque se apaixonou por um traidor da máfia,
porque estava servindo champanhe para um chefe do crime no momento errado, porque estava 15 centímetros à esquerda de onde deveria estar. O funeral de Marina atraiu centenas de pessoas. Colegas da faculdade, professores, vizinhos, funcionários do restaurante, todos vieram apresentar seus respeitos. Entre a multidão, usando óculos escuros e ficando no fundo, estavam vários homens de Vitório. Eles estavam ali não por respeito, mas para garantir que nada perturbasse a cerimônia. O Dom, embora não tenha comparecido pessoalmente, havia enviado um arranjo de flores elaborado e uma doação generosa para a família. Era o mínimo que poderia fazer pela garota que havia morrido no lugar dele. Dante Russo não compareceu ao funeral. Ele não podia. Naquele momento, ele estava acorrentado em um porão nos arredores da cidade, sendo interrogado meticulosamente pelos homens de Vitório. A extração de informação foi brutal e eficiente. Vitório não estava presente para as partes mais violentas, ele não sujava mais as próprias mãos com essas coisas, mas seus homens eram especialistas. Em 2 dias, Dante havia contado tudo. Os Marchetti. O plano para assassinar Vitório durante o brinde. O atirador de elite. Seu próprio papel em fornecer informações. Suas motivações patéticas de ambição e ganância. Quando Vitório finalmente desceu ao porão para confrontar Dante pessoalmente, encontrou um homem destruído. Dante havia apanhado severamente, seu rosto estava tão inchado que era quase irreconhecível. Mas não era a violência física que o havia quebrado. Era a culpa. A imagem de Marina morrendo em seus braços tocava em loop infinito em sua mente, uma tortura mais eficaz que qualquer punho ou bota. Você me tirou tudo, Vitório disse calmamente, parado sobre Dante. Minha confiança. Minha segurança. Minha paz de espírito. E você tirou tudo daquela garota. Sua vida. Seu futuro. Seus sonhos. Eu sei, Dante conseguiu dizer através de lábios rachados. Eu sei. Me mata. Por favor, apenas me mata. Vitório considerou o pedido. Matar Dante seria fácil, até satisfatório. Mas também seria misericordioso, e Dante não merecia misericórdia. Não, Vitório finalmente disse. Morte é fácil demais para você. Você vai viver. Vai viver com o que fez. Mas não aqui. Ele gesticulou para seus homens. Quebrem seus joelhos. Ambos. Depois soltem ele em algum lugar distante. Que ele arraste pelo resto da vida, lembrando que cada passo doloroso é porque ele escolheu a traição. Os gritos de Dante ecoaram pelo porão enquanto os homens cumpriam as ordens. Depois, eles o jogaram, quebrado e sangrando, em uma estrada rural a horas de distância da cidade. Dante sobreviveu, como Vitório sabia que ele sobreviveria. Mas sua vida, como havia sido, estava terminada. Com Dante lidado, Vitório voltou sua atenção para os Marchetti. A tentativa de assassinato não poderia ficar sem resposta. Permitir essa afronta sem retaliação seria mostrar fraqueza, e fraqueza era mortal no mundo de Vitório. A vingança, quando veio, foi calculada e devastadora. 3 dos tenentes mais importantes dos Marchetti desapareceram em uma mesma noite. Seus corpos foram encontrados dias depois, dispostos de maneira que enviavam uma mensagem clara. 2 armazéns pertencentes à família Marchetti pegaram fogo, destruindo milhões em mercadorias. Contas bancárias foram congeladas através de contatos que Vitório tinha em instituições financeiras. Acordos de negócios desmoronaram quando parceiros foram pressionados a escolher lados. Alessandro Marchetti entendeu a mensagem. A guerra total seria destrutiva para ambos os lados. Era hora de negociar. Os 2 dons se encontraram em terreno neutro, um clube de campo elegante fora da cidade, com a mediação de uma terceira família respeitada. As negociações foram tensas mas produtivas. Fronteiras foram redesenhadas. Territórios foram redistribuídos. Compensações foram acordadas. E, crucialmente, foi estabelecido que não haveria mais tentativas de assassinato entre eles. Aquela garçonete, Alessandro disse em um momento de relativa sinceridade. Foi um acidente. Nunca foi nossa intenção matar uma inocente. E ainda assim ela está morta, Vitório respondeu, sua voz sem emoção. Por causa de sua ambição e minha existência. Pense nisso quando dormir à noite. O acordo foi selado com um aperto de mãos relutante e testemunhas de ambos os lados. A paz, frágil e carregada de ressentimento, foi restaurada. O mundo subterrâneo voltou ao seu equilíbrio precário. Mas para algumas pessoas, nada voltou ao normal. Marco Silva nunca resolveu o caso oficialmente. Sem evidências físicas, sem testemunhas dispostas a falar,
sem motivo aparente, a investigação eventualmente esfriou. O dossiê de Marina Oliveira se juntou a centenas de outros casos não resolvidos, arquivado mas não esquecido. Marcos pensava nela às vezes, especialmente quando via estudantes universitários trabalhando em restaurantes, tentando construir um futuro. Ele pensava em como a vida dela havia sido desperdiçada, e em como os verdadeiros culpados provavelmente nunca enfrentariam justiça. Mercedes e Alberto Oliveira nunca se recuperaram completamente da perda. A casa que antes era cheia de luz e risadas, onde Marina havia crescido, se tornou um mausoléu silencioso de memórias. Eles mantiveram o quarto dela exatamente como estava, suas roupas ainda no armário, seus livros de enfermagem ainda na escrivaninha, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Mercedes visitava o túmulo todos os dias sem falta, chovesse ou fizesse sol, trazendo flores frescas e conversando com a filha que não podia mais responder. O Venetian Rose reabriu 3 semanas após o incidente. O mármore onde o sangue de Marina havia se espalhado foi substituído, incapaz de ser completamente limpo. As janelas foram trocadas por vidro à prova de balas. Novos procedimentos de segurança foram implementados. A equipe que havia trabalhado naquela noite recebeu generosas compensações e foram oferecidos aconselhamento psicológico, embora poucos aceitassem. Falar sobre o que haviam visto parecia perigoso, mesmo em um contexto terapêutico. Um memorial discreto foi instalado nos fundos do restaurante, uma placa de bronze com o nome de Marina e as datas de nascimento e morte. Dizia simplesmente, em memória de Marina Oliveira, que serviu com dignidade e morreu com coragem. Era inadequado, mas era algo. Vitório Castellano continuou sua vida. Ele celebrou mais aniversários, fez mais negócios, acumulou mais poder e dinheiro. Mas algo havia mudado nele. Ele tinha sobrevivido a inúmeras tentativas de assassinato ao longo dos anos, havia visto homens morrerem ao seu lado, havia ordenado mortes e testemunhado violência inimaginável. Mas a imagem de Marina Oliveira caindo aos seus pés, uma inocente morta em seu lugar, o assombrava de maneiras que a morte de soldados e inimigos nunca havia feito. Ele estabeleceu, em segredo, um fundo fiduciário para os pais de Marina. Não era muito, não comparado à sua riqueza, mas era suficiente para garantir que Mercedes e Alberto nunca precisariam se preocupar com dinheiro novamente. Ele o fez através de intermediários, garantindo que eles nunca soubessem de onde o dinheiro vinha. Era sua penitência particular, totalmente inadequada mas a única que ele podia oferecer. Às vezes, tarde da noite, quando Carla estava dormindo e a casa estava silenciosa, Vitório pensava sobre a garçonete. Ele se perguntava como seria se a bala o tivesse atingido como planejado. Sua morte teria causado caos, certamente. Uma guerra pelo poder dentro de sua organização. Rivalidades reacendendo com os Marchetti e outras famílias. Talvez dezenas de mortes no conflito resultante. Mas Marina Oliveira ainda estaria viva. Ela estaria terminando sua faculdade. Talvez já estivesse trabalhando como enfermeira, realizando seu sonho de ajudar as pessoas. Ela teria casado, talvez tido filhos. Teria vivido uma vida completa e significativa. Em vez disso, ela sangrou no chão de mármore porque estava segurando champanhe para o homem errado no momento errado. Roberto Santini, o atirador, nunca soube exatamente o que deu errado. Ele havia executado o plano perfeitamente, suas miras estavam certas, seu dedo estava firme, o vento estava calmo. Mas o alvo errado havia caído. Quando os Marchetti lhe pagaram mesmo assim, metade do que haviam prometido como consolo, ele pegou o dinheiro e desapareceu do negócio. Mudou-se para outro país, outro continente, tentando deixar aquela noite para trás. Mas os fantasmas não respeitam fronteiras geográficas. Ele sonhava com Marina, embora nunca soubesse seu nome. Nos sonhos, ela sempre olhava diretamente para ele através da mira telescópica, seus olhos castanhos grandes e acusadores, e perguntava por quê. Ele nunca tinha uma resposta. Os outros funcionários do Venetian Rose que trabalharam naquela noite lidaram com o trauma de maneiras diferentes. Alguns deixaram o setor de restaurantes completamente, incapazes de voltar a um ambiente que lhes lembrava do horror. Outros continuaram, mas com uma vigilância nervosa que nunca realmente desapareceu. Alguns procuraram ajuda profissional, outros se afogaram em vícios. Uma garçonete chamada Sofia, que havia sido amiga próxima de Marina, eventualmente se tornou ativista contra a violência armada, canalizando sua dor em ação. Stefano, o gerente que havia pedido a Marina para servir champanhe para Vitório, foi consumido pela culpa. Ele entendia racionalmente que era apenas parte de seu trabalho, que ele não tinha como saber o que aconteceria.
Mas emocionalmente, ele carregava a responsabilidade. Ele havia colocado Marina naquela posição. Ele havia, inadvertidamente, a condenado. 2 anos após o incidente, ele deixou o Venetian Rose e abriu uma pequena cafeteria em uma parte tranquila da cidade, um lugar onde nada mais emocionante que café derramado poderia acontecer. A mídia eventualmente perdeu interesse na história. Outros crimes, outros escândalos, outras tragédias ocuparam as manchetes. O nome de Marina Oliveira desapareceu das conversas públicas, lembrado apenas por aqueles que a conheciam pessoalmente e aqueles que haviam estado lá naquela noite. Mas nos círculos do submundo criminal, a história persistiu. Tornou-se um conto de advertência sobre os perigos da traição, sobre as consequências não intencionais da violência, sobre como planos cuidadosamente elaborados podem dar terrivelmente errado. Jovens soldados da máfia ouviam sobre a garçonete que morreu no lugar do Dom e aprendiam lições sobre lealdade e o custo de jogar jogos perigosos. Dante Russo desapareceu da narrativa quase completamente. Alguns diziam que ele havia cometido suicídio, incapaz de viver com a culpa. Outros afirmavam tê-lo visto em cidades distantes, um homem quebrado arrastando-se com joelhos destruídos, vivendo como pedinte ou trabalhador braçal. A verdade, como tantas coisas nesse mundo, permaneceu obscura. 5 anos após aquela noite, em uma tarde chuvosa de sexta, Vittorio Castellano visitou o túmulo de Marina Oliveira. Foi uma decisão impulsiva, algo que ele não planejava fazer. Ele estava passando pelo cemitério, viu a entrada, e antes que pudesse reconsiderar, estava instruindo seu motorista a entrar. Ele encontrou a lápide facilmente. Era simples mas bem cuidada, com flores frescas deixadas recentemente. A inscrição dizia: Marina Oliveira. Filha amada. Amiga querida. Sonhadora eterna. Sua luz continua brilhando em nossos corações. Vittorio ficou ali por um longo tempo, a chuva caindo suavemente, molhando seu terno caro. Ele não era homem religioso, mas naquele momento, ele falou. Eu sinto muito, ele disse, sua voz baixa e rouca. Você não merecia isso. Nenhum dos meus desculpas pode mudar o que aconteceu, mas eu quero que você saiba que eu penso em você. Que sua morte não foi sem significado para mim. Não houve resposta, claro. Apenas o som da chuva nas folhas das árvores e o distante trânsito da cidade. Vittorio depositou um ramo de lírios brancos na base da lápide, os mesmos que haviam decorado seu jantar de aniversário, e se virou para sair. Enquanto caminhava de volta para o carro, ele percebeu que estava chorando, lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Era a primeira vez que ele chorava em décadas. No final, a história de Marina Oliveira é sobre muitas coisas. É sobre estar no lugar errado na hora errada. É sobre as consequências imprevistas da violência e da ganância. É sobre como vidas inocentes são destruídas nos jogos de poder de homens perigosos. É sobre culpa, arrependimento e a impossibilidade de desfazer o passado. Mas acima de tudo, é um lembrete de que por trás de cada estatística, cada notícia de crime, cada caso não resolvido, há uma pessoa real com sonhos reais, uma família que a amava, um futuro que foi roubado. Marina não era apenas uma garçonete ou uma vítima ou uma casualidade colateral. Ela era uma filha, uma amiga, uma estudante com ambições de curar e ajudar outros. E agora ela é uma memória, preservada em uma lápide de mármore, nas lágrimas de seus pais, na culpa de um mafioso envelhecido, e nas palavras desta história. O tiro era para o chefe da máfia durante o brinde. Mas foi a garçonete quem sangrou no chão. E o mundo continuou girando, indiferente à injustiça, à tragédia, à perda de uma luz que deveria ter brilhado muito mais tempo. Os anos continuaram passando, indiferentes ao peso das memórias que carregavam aqueles que haviam sido tocados pela morte de Marina Oliveira. O tempo, dizem, cura todas as feridas, mas essa afirmação ignora uma verdade mais profunda. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, apenas formam cascas frágeis que se rompem ao menor toque. 10 anos após aquela noite no Venetian Rose, a cidade havia mudado de maneiras sutis e dramáticas. Novos edifícios haviam surgido no horizonte, velhos estabelecimentos haviam fechado suas portas, pessoas haviam nascido e morrido no ciclo interminável da existência urbana. O restaurante ainda operava, embora sob nova administração depois que a família original vendeu o negócio. Os novos proprietários mantiveram o nome e a decoração elegante, mas eliminaram qualquer menção ao incidente que havia manchado sua história. Era como se quisessem apagar aquela noite da memória coletiva, mas memórias são teimosas e resistem à extinção. Mercedes Oliveira havia envelhecido de maneiras que transcendiam os meros 10 anos. Aos 65 anos,
ela parecia ter 80. O cabelo, que antes tinha apenas fios de prata, agora era completamente branco. As linhas ao redor de seus olhos haviam se aprofundado em vales de tristeza permanente. Ela ainda visitava o túmulo de Marina, embora não mais diariamente. Agora ia 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, sempre pela manhã quando o cemitério estava mais vazio e ela podia conversar com sua filha sem interrupções. Alberto havia falecido 6 anos após Marina, um ataque cardíaco súbito que os médicos atribuíram a problemas circulatórios, mas Mercedes sabia a verdade. Seu coração havia se partido naquela noite 10 anos atrás, e simplesmente levou 6 anos para que seu corpo reconhecesse o fato. Ele foi enterrado ao lado da filha, e agora Mercedes falava com ambos durante suas visitas, atualizando-os sobre sua vida solitária, compartilhando fofocas do bairro, lembrando-os de memórias felizes de quando eram uma família completa. O dinheiro que havia aparecido misteriosamente em suas contas anos atrás ainda estava lá, crescendo com juros compostos. Mercedes nunca havia tocado nele além do estritamente necessário. Sentia que era dinheiro sujo de alguma forma, embora não soubesse exatamente como ou porquê. Ela usava apenas sua pensão e o que Alberto havia deixado. O resto permanecia intocado, uma estranha herança que ela havia decidido doar para uma bolsa de estudos em nome de Marina quando chegasse sua hora de juntar-se à família. Sofia, a ex-garçonete que havia se tornado ativista, agora liderava uma organização sem fins lucrativos que trabalhava com famílias de vítimas de violência armada. Ela havia transformado sua dor em propósito, viajando pelo país para falar em escolas, conferências e audiências legislativas. Sua história sempre incluía Marina, a amiga que havia perdido por nenhuma razão além do acaso cruel. Sofia havia se casado com um homem gentil que trabalhava como professor, e eles tinham 2 filhos. Ela nomeou a filha mais velha Marina, uma homenagem que trouxe lágrimas aos olhos de Mercedes quando soube. O impacto de Sofia era mensurável. Sua organização havia ajudado a aprovar 3 leis estaduais relacionadas à segurança de armas e prevenção de violência. Havia fornecido aconselhamento e apoio financeiro a centenas de famílias lidando com perdas semelhantes. E havia criado programas educacionais que alcançavam dezenas de milhares de jovens anualmente. Marina não havia podido realizar seu sonho de ser enfermeira e curar pessoas, mas através de Sofia, seu legado estava salvando vidas de outras maneiras. Vitório Castellano, agora com 70 anos, havia oficialmente se aposentado. Passou o controle de suas operações para seu filho mais velho, Marco, que administrava os negócios com uma combinação da astúcia do pai e uma sensibilidade mais moderna para evitar violência desnecessária. Vitório passava seus dias entre sua vila nas colinas e um apartamento discreto na cidade, dividindo tempo entre netos, partidas de xadrez com velhos amigos e longas caminhadas meditativas. Mas uma vez por ano, sempre na data de seu aniversário, Vitório visitava o túmulo de Marina. Era um ritual particular que ele nunca havia mencionado a ninguém, nem mesmo a Carla. Ele chegava cedo pela manhã, antes que o cemitério ficasse movimentado, deixava lírios brancos, e ficava ali por 1 hora em silêncio. Não rezava, ele nunca havia sido religioso, mas refletia. Pensava sobre escolhas e consequências, sobre o preço da sobrevivência, sobre a fragilidade da vida. Em sua última visita, Vitório havia notado uma mulher mais velha em outro túmulo próximo. Ela olhava para ele ocasionalmente, seu rosto mostrando uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Quando ele terminou sua vigília e começou a se afastar, ela chamou. Senhor, Mercedes disse, sua voz trêmula mas determinada. Você vem aqui todo ano. Eu vejo você. Vitório parou, seu corpo tenso. Ele virou-se lentamente. Sim. Eu venho. Por quê? Mercedes perguntou, aproximando-se alguns passos. Você conhecia minha filha? Vitório enfrentou o momento que havia temido, estranhamente, esperado por 1 década. Ele poderia mentir, inventar uma história sobre ter estado no restaurante naquela noite como cliente, sobre ter testemunhado a tragédia. Mas olhando para aquela mãe destroçada, para os olhos que carregavam a mesma dor que ele via no espelho, ele decidiu pela verdade. Parcial, mas verdade. Eu estava lá naquela noite, ele disse calmamente. Sua filha me serviu champanhe momentos antes de ser baleada. Ela caiu aos meus pés. Eu nunca esqueci. Mercedes absorveu isso, suas mãos tremendo levemente. Você era o aniversariante. Vitório Castellano. Não era uma pergunta. Ela havia feito sua pesquisa ao longo dos anos, lido os poucos artigos que mencionavam detalhes daquela noite, visto fotografias.
Ela sabia quem ele era. Sim, Vitório confirmou, sem fugir de seu olhar. A bala era para você, Mercedes disse, e havia uma acusação em sua voz, mas também algo mais complexo. Cansaço, talvez. Resignação. Sim, Vitório repetiu. Eu acredito que sim. Embora isso nunca tenha sido provado. Mercedes ficou em silêncio por um longo momento, estudando o homem à sua frente. Ele não parecia o monstro que ela havia imaginado todos esses anos. Parecia apenas um homem velho, cansado, carregando seus próprios fardos. Você deveria ter morrido, ela disse finalmente, e as palavras eram cruéis mas honestas. Minha filha deveria estar viva, e você deveria estar morto. Essa era a ordem natural das coisas. Você vivia uma vida violenta, escolheu esse caminho. Marina era inocente. Eu sei, Vitório disse, sua voz baixa. Eu penso isso todo dia. Não há desculpa, não há explicação que torne isso certo. Sua filha morreu por causa do que eu sou, das escolhas que fiz muito antes dela nascer. Se eu pudesse trocar de lugar com ela, se houvesse alguma maneira de desfazer aquela noite. Mas não há, Mercedes interrompeu. Não há como voltar. Não há como trazê-la de volta. Então o que resta? Você vem aqui uma vez por ano, deixa flores, e se sente melhor consigo mesmo. A observação cortou Vitório mais profundamente que qualquer faca. Porque havia verdade nela. Suas visitas eram tanto para sua própria consciência quanto para honrar Marina. Não, ele disse honestamente. Eu não me sinto melhor. Nunca me sinto melhor. Eu venho porque é tudo que passo fazer. Porque ela merece ser lembrada, e eu sou uma das poucas pessoas que a viu nos últimos momentos de sua vida. É inadequado, insuficiente, mas é tudo que tenho para oferecer. Mercedes sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ela havia imaginado este confronto tantas vezes, fantasiado sobre gritar com ele, culpá-lo, fazer com que ele sentisse um décimo da dor que ela carregava. Mas agora que estava acontecendo, tudo que ela sentia era cansaço. O dinheiro, ela disse abruptamente. Aquele dinheiro que apareceu. Foi você. Vitório hesitou, então assentiu. Sim. Eu estabeleci um fundo. Pensei que pelo menos pudesse garantir que você e seu marido não sofressem financeiramente além de tudo mais. Dinheiro de sangue, Mercedes disse amargamente. Construído sobre quantos outros corpos? Quantas outras Marinas? Muitos, Vitório admitiu, sem tentar se defender. Mais do que posso contar. Mais do que mereço carregar na consciência. Mercedes olhou para ele por um longo momento, então voltou seu olhar para a lápide de Marina. Eu deveria odiá-lo. Eu tento odiá-lo. Mas o ódio requer energia que eu não tenho mais. Você é apenas um homem velho que vai morrer em breve, assim como eu. E então Marina ainda estará morta, e nenhum de nós estará aqui para lembrar. Outras pessoas lembrarão, Vitório disse suavemente. Sua amiga Sofia, as pessoas que ela ajuda através de seu trabalho, os estudantes que receberão a bolsa de estudos em nome de Marina. Ela não será esquecida. Mercedes olhou para ele novamente, surpresa. Você sabe sobre Sofia? Sobre a bolsa? Eu presto atenção, Vitório disse. É o mínimo que posso fazer. Eles ficaram ali juntos, lado a lado, olhando para a lápide. Era uma cena estranha, surreal até, a mãe da vítima e o homem cuja vida havia sido poupada às custas da vida da vítima, compartilhando silêncio sobre um túmulo. Ela era tão brilhante, Mercedes disse finalmente, sua voz quebrando. Tão cheia de vida. Ela iluminava todo o cômodo que entrava. E tinha planos, tantos planos. Queria ser enfermeira, depois talvez médica. Queria viajar para lugares onde pessoas precisassem de ajuda médica. Queria fazer diferença. Ela teria feito, Vitório disse. Qualquer um podia ver isso nela. Você mal a conhecia. Não é preciso conhecer alguém por muito tempo para reconhecer bondade genuína, Vitório disse. É raro neste mundo. E ela tinha isso. Mercedes começou a chorar, soluços profundos e dolorosos que vinham de um lugar muito além do alcance do consolo. Vitório, desconfortável mas movido por algo que ele não entendia completamente, colocou uma mão hesitante em seu ombro. Ela não o afastou. Quando Mercedes finalmente se recompôs, ela limpou os olhos e olhou para Vitório. Não venha mais aqui, ela disse, mas sem raiva. Por favor. Deixe-a descansar. Deixe-me visitá-la sem este lembrete de tudo que foi perdido. Vitório assentiu lentamente. Como você desejar. Mas o fundo continuará. Você pode fazer o que quiser com ele. Doar, usar, queimar. É seu agora, sem condições.
Irei para a bolsa de estudos, Mercedes disse. Quando eu for, tudo irá para ajudar outros jovens como Marina a realizarem seus sonhos. Pelo menos assim algo de bom virá de tudo isso. Isso seria apropriado, Vitório concordou. Eles se separaram então, cada um caminhando em direções opostas através do cemitério. Mercedes voltou para o túmulo onde Alberto estava enterrado ao lado de Marina, para continuar sua vigília solitária. Vitório caminhou de volta para seu carro, onde seu motorista aguardava pacientemente, e foi embora sem olhar para trás. Foi a última vez que Vitório Castellano visitou aquele cemitério. Verdadeiro a sua palavra, ele nunca mais voltou. Mas ele continuou pensando em Marina, carregando sua memória como um peso que ele havia aceitado que nunca depositaria. 3 anos depois daquele encontro, Vitório Castellano morreu em sua cama, cercado por família. Foi uma morte tranquila, pacífica até, considerando a vida que ele havia vivido. Seu funeral foi um grande espetáculo, frequentado por figuras proeminentes de diversos setores da sociedade, alguns legítimos, outros nem tanto. Discursos foram feitos elogiando sua visão de negócios, sua lealdade à família, sua generosidade para certas causas. O que não foi mencionado foram os corpos que pavimentaram seu caminho, as vidas destruídas por suas ordens, o império construído sobre fundações de sangue e medo. E certamente não foi mencionada Marina Oliveira, uma garçonete que morreu em seu lugar, cujo nome nunca cruzou os lábios de ninguém durante a celebração da vida de Vitório. Mas em seu testamento, descoberto semanas após o funeral, havia uma provisão que surpreendeu todos. Uma quantia substancial de dinheiro, suficiente para tornar a Bolsa de Estudos Memorial Marina Oliveira uma das mais generosas no estado, fornecendo educação universitária completa para estudantes de famílias de baixa renda interessados em enfermagem e medicina. A bolsa incluía não apenas mensalidades mas também moradia, livros, e uma pequena mesada para despesas de vida. Dezenas de jovens se beneficiariam dela ao longo dos anos, estudantes que de outra forma não teriam conseguido pagar educação universitária, futuros enfermeiros e médicos que iriam para comunidades carentes e fariam exatamente o tipo de trabalho que Marina havia sonhado em fazer. Seu sonho, multiplicado através de outras pessoas, outras vidas. Mercedes viveu tempo suficiente para ver os primeiros 5 beneficiários da bolsa se formarem. Ela compareceu a cada formatura, sentando discretamente no fundo, chorando lágrimas que eram ao mesmo tempo de tristeza e orgulho. Eram lágrimas por tudo que Marina havia perdido, mas também lágrimas pela maneira como seu legado continuava tocando vidas. Na última formatura que Mercedes compareceu, uma jovem chamada Isabela, a primeira beneficiária da bolsa a se formar como médica, fez seu discurso de formatura. Ela falou sobre Marina Oliveira, uma mulher que ela nunca havia conhecido mas que havia tornado seu sonho possível. Ela falou sobre a importância de honrar aqueles que não puderam completar suas jornadas ajudando outros a completar as deles. Ela falou sobre como cada paciente que ela trataria, cada vida que ela tocaria, seria um tributo a Marina. Mercedes sentou-se na plateia, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, e pela primeira vez em 15 anos, sentiu algo além de dor e perda. Sentiu esperança. Sentiu propósito. Sentiu que talvez, apenas talvez, a morte de sua filha não havia sido completamente sem sentido. Mercedes Oliveira morreu tranquilamente em seu sono 2 meses após aquela formatura. Ela tinha 70 anos, mas parecia muito mais velha. Foi enterrada ao lado de Alberto e Marina, a família finalmente reunida. Seu funeral foi pequeno e simples, atendido por vizinhos, alguns parentes distantes, e surpreendentemente, todos os beneficiários da bolsa de estudos que puderam comparecer. Eles formaram uma guarda de honra ao redor do túmulo, jovens em uniformes médicos e de enfermagem, representando o legado vivo de Marina. Sofia falou no funeral, sua voz forte apesar das lágrimas. Ela contou histórias de Marina, da jovem vibrante que havia sido, dos sonhos que ela havia tido, da injustiça de sua morte. Mas ela também falou sobre como Mercedes havia transformado tragédia em algo significativo, como o amor de uma mãe havia encontrado uma maneira de fazer a luz de sua filha continuar brilhando. O mundo continuou girando. Estações mudaram, anos passaram, a cidade evoluiu. O bairro onde Marina havia crescido foi renovado, gentrificado, transformado em algo que sua família nunca poderia ter se permitido viver. A faculdade onde ela havia estudado expandiu, adicionando novos edifícios e programas. O Venetian Rose eventualmente fechou para sempre, o edifício convertido em apartamentos de luxo, qualquer traço do que havia acontecido ali apagado por renovações e nova tinta. Mas a Bolsa de Estudos Memorial Marina Oliveira continuou.
E continuaria indefinidamente, seu fundo cuidadosamente administrado para garantir perpetuidade. A cada ano, novos estudantes eram selecionados, jovens de origens humildes com sonhos de curar e ajudar outros. Eles recebiam não apenas dinheiro mas a história de Marina, a responsabilidade de carregar seu legado para a frente. Alguns dos beneficiários mantinham contato uns com os outros, formando uma rede informal de profissionais médicos dedicados a servir comunidades carentes. Eles se referiam a si mesmos, meio em brincadeira, meio em reverência, como anjos de Marina. Trabalhavam em clínicas gratuitas, em áreas rurais mal atendidas, em centros urbanos esquecidos. Tratavam pacientes que não podiam pagar, defendiam políticas de saúde mais equitativas, treinavam a próxima geração de profissionais médicos. 20 anos após aquela noite no Venetian Rose, um dos anjos de Marina, um médico chamado Rafael, estava trabalhando em uma clínica móvel em um bairro pobre quando um homem mais velho e mancando entrou, buscando tratamento para dor crônica nos joelhos. Rafael examinou o paciente, notando as lesões antigas e mal curadas, o tipo de dano que só poderia ter vindo de trauma severo e intencional. Estes joelhos foram quebrados, Rafael observou clinicamente. E não foram adequadamente tratados na época. Por isso a dor crônica. O paciente, um homem de cerca de 50 anos com olhos assombrados e mãos trêmulas, apenas assentiu. Foi há muito tempo. Podemos gerenciar a dor, Rafael disse gentilmente, sem fazer mais perguntas. Ele havia aprendido que muitos de seus pacientes carregavam histórias que preferiam não compartilhar. Enquanto Rafael preparava uma prescrição, o homem notou o crachá dele, que incluía um pequeno pin, uma imagem estilizada de um anjo com as palavras Bolsa Marina Oliveira. Marina Oliveira, o homem murmurou, o nome saindo como uma oração ou uma maldição, talvez ambos. Você conhecia ela? Não, Rafael disse. Ela morreu antes de eu nascer. Mas a bolsa de estudos em nome dela pagou minha faculdade de medicina. Por que? Você a conhecia? O homem, Dante Russo, embora Rafael nunca soubesse seu nome, olhou para longe, lágrimas inesperadas enchendo seus olhos. Sim, ele sussurrou. Eu a conhecia. Eu a matei. Rafael pausou, não certo se havia ouvido corretamente. O quê? Não diretamente, Dante continuou, as palavras jorrando como se tivessem sido represadas por 2 décadas. Mas foi culpa minha. A bala que a matou era destinada a outra pessoa. Eu planejei tudo. E ela morreu. A única pessoa naquela sala que merecia viver, e ela morreu. Rafael não sabia o que dizer. Ele olhou para o homem quebrado à sua frente, viu a dor e o remorso gravados em cada linha de seu rosto, e tomou uma decisão. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Conte-me, Rafael disse suavemente. Conte-me sobre ela. E Dante fez. Ele derramou tudo, a história completa, começando com como ele havia conhecido Marina, como ele havia enganado sobre quem realmente era, como ele havia traído Vitório, como tudo havia dado terrivelmente errado. Ele falou sobre segurar Marina enquanto ela morria, sobre a culpa que o havia consumido desde então, sobre como sua vida havia se tornado uma sucessão de trabalhos sem saída e vícios dos quais ele lutava para se libertar. Rafael ouviu tudo, sem interromper, sem julgar. Quando Dante finalmente terminou, exausto e vazio, eles sentaram em silêncio por um longo momento. Marina queria ser enfermeira, Rafael finalmente disse. Queria curar pessoas. É por isso que sua bolsa de estudos é especificamente para estudantes de medicina e enfermagem. Acho que ela teria visto você hoje, quebrado e sofrendo, e ainda teria querido ajudar. Essa era quem ela era, pelo menos segundo as histórias. Eu não mereço ajuda, Dante disse amargamente. Eu mereço cada grama de dor. Talvez Rafael concordou. Mas também talvez parte da honra da memória de Marina é ajudar até aqueles que não merecem. Não posso absolvê-lo, não posso tirar sua culpa. Mas posso tratar sua dor física. E posso conectá-lo com recursos para lidar com o resto, se você estiver disposto. Dante olhou para o jovem médico, este homem cuja educação havia sido possibilitada pela morte de Marina, e algo nele quebrou e se reformou simultaneamente. Ele havia passado 20 anos se punindo, se destruindo lentamente, acreditando que isso era o que merecia. Mas talvez havia outro caminho. O que eu precisaria fazer? Ele perguntou, sua voz carregada de esperança hesitante. Primeiro, deixe-me cuidar de seus joelhos adequadamente. Cirurgia, terapia física, manejo da dor. Depois, terapia para trabalhar através de tudo que você carrega. E então Rafael pausou, pensando. Então talvez você encontre uma maneira de fazer algo bom.
Não para compensar, isso é impossível. Mas para honrar a memória dela. Para tornar-se alguém que ela teria querido ajudar. Foi o começo de uma transformação longa e dolorosa. Dante passou por várias cirurgias para corrigir o dano em seus joelhos. Ele se juntou a grupos de apoio para viciados e para aqueles lidando com culpa e trauma. Ele começou a trabalhar como voluntário em abrigos para sem-teto, usando suas próprias experiências de vida nas ruas para conectar-se com outros caídos. Anos depois, Dante, agora sóbrio e com uma vida reconstruída sobre fundações de redenção em vez de destruição, começou a falar em escolas, contando sua história como um conto de advertência sobre as consequências da violência e da traição. Ele nunca mencionou nomes, nunca revelou detalhes específicos que pudessem identificar pessoas ou lugares, mas contou a essência. Uma jovem inocente morta por causa das escolhas dele. Uma vida desperdiçada, e tantas outras danificadas. Ele sempre terminava suas palestras da mesma maneira: não posso trazer Marina Oliveira de volta. Não posso desfazer o que fiz. Mas posso passar o resto da minha vida tentando garantir que nenhum outro jovem cometa os erros que cometi, que nenhuma outra família sofra como a família dela sofreu. Se salvar apenas uma pessoa de um caminho semelhante ao meu, se prevenir apenas uma morte desnecessária, então talvez minha vida ainda possa significar algo. Alguns dos estudantes que ouviram Dante foram tocados profundamente por sua mensagem. Escolheram caminhos diferentes dos que poderiam ter escolhido de outra forma. Alguns que estavam à beira de entrar em gangues recuaram. Outros que estavam em relacionamentos abusivos encontraram coragem para sair. A influência de Dante era impossível de quantificar, mas era real. Em uma estranha maneira, Marina estava salvando vidas através de múltiplas correntes. Através de Sofia e sua organização de prevenção de violência. Através da bolsa de estudos e dos médicos e enfermeiros que ela produzia. E agora, através da redenção de Dante e seu trabalho de alcance juvenil. Uma vida cortada tragicamente curta, ripples de significado que se expandiam por décadas. O dia de finados, 30 anos após a morte de Marina, o cemitério estava cheio como sempre estava naquela ocasião. Famílias visitavam túmulos de entes queridos, deixavam flores, acendiam velas. O túmulo de Marina, onde ela estava enterrada ao lado de seus pais, era particularmente decorado. Não apenas com flores da família distante que ainda se importava, mas com presentes deixados por beneficiários da bolsa de estudos. Havia fotos de graduações, diplomas emoldurados, cartas de agradecimento. Havia flores de pacientes que haviam sido salvos pelos anjos de Marina. Havia desenhos de crianças cujos pais haviam sido ajudados por um dos médicos treinados através da bolsa. Era um altar improvisado de gratidão e memória. Entre os visitantes naquele dia estava uma mulher de 50 anos chamada Isabela, a mesma que havia feito o discurso de formatura décadas atrás. Ela havia se tornado uma respeitada cirurgiã cardíaca, especializada em trabalhar com pacientes pediátricos de famílias de baixa renda. Ela havia salvo centenas de vidas ao longo de sua carreira. Isabela estava ali com sua própria filha, Helena, uma adolescente de 17 anos que estava no processo de solicitar faculdades. Elas estavam de pé diante do túmulo de Marina, e Isabela contava a história, como fazia todo ano. Esta mulher que você nunca conheceu, Isabela disse, sua mão no ombro de Helena, tornou tudo possível para mim. Sem ela, eu nunca teria me tornado médica. E sem mim, talvez você não estivesse aqui hoje. Era verdade. Helena havia nascido com um defeito cardíaco grave que exigiu cirurgia imediata após o nascimento. Se Isabela não tivesse tido a educação que teve, o treinamento, as conexões, ela nunca poderia ter providenciado os melhores cirurgiões para sua filha. Em uma maneira muito real, Marina havia salvado Helena através da cadeia de causas e efeitos que conectava suas vidas através das décadas. Eu desejaria que pudesse agradecer a ela, Helena disse suavemente, olhando para a lápide. Você pode, Isabela disse. Vivendo uma vida que honra o tipo de pessoa que ela era. Sendo gentil, trabalhando duro, ajudando outros quando puder. Esse é o melhor agradecimento. Elas ficaram ali juntas, 3 gerações conectadas através do tempo e tragédia, mãe e filha no presente, e uma mulher morta há muito tempo cuja vida breve havia deixado um impacto que ecoava através das décadas. Esta é, no final, a verdade paradoxal da existência humana. Vidas podem ser cortadas curtas, futuros podem ser roubados, sonhos podem ser destruídos. Mas o impacto que fazemos, as maneiras como tocamos outras vidas, continuam rippling para frente de maneiras que nunca poderíamos prever ou controlar. Marina Oliveira morreu aos 24 anos,
uma bala destinada a outra pessoa destruindo seu futuro em um instante. Ela nunca se tornou a enfermeira que sonhava ser. Nunca se casou, nunca teve filhos, nunca viajou pelos lugares que queria ver. Em um sentido muito concreto e doloroso, tudo que ela poderia ter sido foi roubado dela. Mas através da bolsa de estudos, ela treinou dezenas de profissionais médicos que salvaram milhares de vidas. Através de Sofia, sua história inspirou movimentos de prevenção de violência que protegeram inúmeras famílias. Através de Dante, seus últimos momentos de vida criaram uma narrativa de advertência que desviou jovens de caminhos perigosos. Através de Vittorio, sua morte transformou um homem duro em alguém capaz de reflexão, talvez, uma medida pequena de redenção. O tiro era para o chefe da máfia durante o brinde. Mas foi a garçonete quem sangrou no chão. E naquele sangue, paradoxalmente, estava a semente de algo que transcendia a tragédia individual. Não uma justificativa, nunca isso. A morte de Marina foi e sempre será uma injustiça terrível. Mas na maneira como aqueles que sobreviveram a ela escolheram responder, na maneira como transformaram perda em legado, havia uma lição sobre resiliência humana e a capacidade de encontrar significado mesmo nos momentos mais escuros. A história não tem um final feliz porque não pode ter Marina está morta, e nenhuma quantidade de bem que flui de seu legado muda essa realidade fundamental. Mas tem um final que sugere que mesmo da mais profunda escuridão, luz pode eventualmente emergir. Não para substituir o que foi perdido, mas para existir ao lado disso, um testemunho da recusa humana em deixar que a tragédia tenha a última palavra. 30 anos após aquela noite no Venetian Rose, o mundo continuou girando, indiferente mas de alguma forma diferente por ela ter existido, por ela ter morrido, e por aqueles que a amaram ou se sentiram culpados por sua morte terem escolhido fazer algo com essa dor além de simplesmente carregá-la em silêncio. Esta é a história de Marina Oliveira. Uma vida cortada tragicamente curta. Um legado que continua crescendo. Uma memória mantida viva não apenas por aqueles que a conheceram, mas por aqueles que foram tocados pelas ondas de seu impacto, espalhando-se para sempre para fora, tocando vidas e mudando futuros de maneiras pequenas e grandes. E talvez, apenas talvez, isso é o máximo que qualquer de nós pode esperar, que nossas vidas, não importa quão breves, deixem o mundo pelo menos ligeiramente melhor do que o encontramos. Marina não teve escolha em sua morte, mas aqueles que continuaram tiveram escolha em como responderam a ela. E nessas escolhas, sua vida, tão cruamente interrompida, encontrou um tipo de continuação. O tiro era para o chefe da máfia durante o brinde. Mas foi a garçonete quem sangrou no chão. E décadas depois, aquele sangue havia se transformado em bolsas de estudo, em vidas salvas, em jovens desviados da violência, em famílias ajudadas, em um legado que ninguém, especialmente Marina, poderia ter previsto. A história termina aqui, mas o legado continua, como todos os legados reais fazem, para sempre se expandindo, para sempre tocando vidas que nunca conheceremos, em maneiras que nunca entenderemos completamente. E nisso, se não redenção, há pelo menos significado. E às vezes, significado é tudo que podemos pedir quando enfrentamos o absurdo da perda prematura e da morte injusta.